a mulher mais linda desse lugar, a nossa líder preciosa, o amor da minha vida. Graças a Deus eu não perdi tanto tempo, eu estou do lado do amor da minha vida. E com certeza eu amo ela mais que vocês. Boa noite, gente! Gente, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz em estar aqui, encerrar mais esse ano com um evento maravilhoso. Agradecer a Deus, porque Ele é fiel, Ele é bom. Agradecer aos nossos pastores, Genildo e Simone, que confiam em nós, que dão todo um suporte, eles investem na nossa vida. Então, é maravilhoso caminhar com os nossos pastores. Agradecer toda a nossa equipe Difflin, staff, todos os nossos líderes. Se você tem um líder Difflin na sua igreja, saiba que você é muito bem cuidado. Eles pagam preço de oração por você. Nossa equipe é maravilhosa. E servir a Jesus é bom demais, gente. Bom demais. Assim, eu amo servir Jesus. Eu quero falar com vocês agora. Vocês estão vendo que a minha voz está rouca, né? Essa mensagem, gente, é uma mensagem que veio direto do coração de Deus. Eu estava lá atrás agora conversando com a equipe do teatro, Nós tivemos um tempo de oração maravilhoso. E eu quero que você abra o seu coração. Pare todas as distrações. Se você tem um pouquinho do temor de Deus, ouça essa mensagem que ela pode mudar a sua vida. Amém? E eu queria falar com você algo que é um tema urgente, importante e que pode revolucionar a sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 24. O Rodrigo acabou de ler, Mas eu vou ler um pouquinho mais aqui. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quero falar hoje sobre um estilo de vida do fim dos tempos. Sabe, gente, eu cresci com muito medo da vinda do Senhor Jesus. Muito medo mesmo. A igreja que eu frequentava, ela tipo falava assim, olha, haverá dias que vai ter o arrebatamento, e aí quando você acordar, se a sua mãe não estiver no quarto, ela foi arrebatada e você ficou. Se a sua Bíblia tiver com as páginas em brancos, você ficou. Então, era uma teologia do terror que me deixava muito medo, muito temerosa. E uma vez eu tive um sonho, e quando eu acordei espantada, e com aquela sensação que Jesus tinha voltado. E eu corri para pegar minha Bíblia, porque falavam na igreja, que se as páginas estivessem em branco, se não tivesse mais palavra de Deus, Jesus provavelmente teria voltado. E aí eu corri para pegar essa Bíblia, e a Bíblia estava lá ainda, as letras em preto e branco. E eu, ai, Senhor, não voltou ainda. Mas por que será que eu fiquei com tanto medo, Foi por causa dessa teologia, dessa pregação que Jesus voltaria a qualquer momento, que eu poderia ser deixado para trás. Mas também porque a minha vida não estava no caminho certo. E esse versículo que a gente acabou de ler, gente, ele é o segundo discurso, um dos segundos discursos maiores de Jesus. O primeiro se encontra no Sermão da Montanha, 3 capítulos inteiros em Mateus, que Jesus mostra ensinamentos incríveis.
E nesse capítulo 24, Jesus está respondendo a um questionamento dos discípulos. Quando essas coisas acontecerão? Jesus não responde eles, não responde essa pergunta, né? E ele vem com um ensino diferenciado em parábolas também. Então, esse capítulo 24 e o 25, eles são conectados, porque hoje a Bíblia, né, ela está em capítulos, mas antigamente não tinha isso, então é uma história só. Então, no final do capítulo 24, a gente tem a parábola do servo fiel e do servo mau, depois as das 10 virgens e depois a parábola dos talentos. Todas essas 3 parábolas, elas têm uma mensagem, né? E elas vão falar sobre a importância da fidelidade à luz do retorno de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora, em Mateus 25. Eu quero focar numa parábola com você. Diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegarão suas candeias e sairão para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as noivas acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Quando eu leio essa parábola, vem um temor assim, Milton. Temor muito grande no meu coração, né? Porque estar preparado para o seu retorno a qualquer momento significa também que não devemos ser pegos de surpresa se ele realmente se atrasar. Sabe, essas 10 virgens, elas todas eram virgens, né? E isso quer dizer, gente, que 10 virgens, elas estão nesse mesmo ambiente, que é o quê? Esperando o noivo, né? Então elas estavam esperando o noivo, e também elas tinham uma outra coisa que todas tinham, que era a lamparina, que é a candeia. Elas tinham isso. E quando você olha para a nossa geração hoje, pode ser que a moralidade, né, a virgindade, ou então a santidade ali, né, o que pode parecer, a pessoa pode estar vivendo aquela moralidade. Mas só isso não é o suficiente para encontrar com Jesus, né? Há algo que as 5 virgens prudentes tinham, e era o óleo, né? Mas antes eu quero falar para vocês sobre essa lamparina. O que quer dizer essa lamparina? Porque todas elas tinham. A lamparina, ela é uma casca, ela é uma estrutura, né? Então, assim, é um suporte, certo? E às vezes, a gente tem cara de crente, a gente tem rotina de crente, a gente até fala como crente, mas não tem óleo. Então, gente, o óleo, para que ele venha a ser produzido, esse azeite, ele precisa passar por um processo. E esse processo não é fácil. Essas azeitonas, elas são lavadas para tirar a sujeira. Elas são espremidas, esmagadas, até sair o óleo. E muitos não querem passar processos. Não querem levar um estilo de vida, gente, que é radical, santo e puro. E aí fica negociando, né? Diz que é crente, vai para a igreja. Muito bem, eu estou vendo alguns rindo, né? Alguns estão no celular. Você está no mesmo ambiente. E é interessante como Jesus usa essa proporção de 50
50% e 50%. Você pode ver em outras passagens, né? E eram 5 prudentes e 5 imprudentes. E se a gente trazer para o nosso cenário, talvez aqui, gente, nesse momento, 50% de nós sejamos prudentes e 50% sejam imprudentes. Isso não é preocupante? Porque 2 mulheres estavam no campo. Uma ficou e outra subiu. Outros estavam trabalhando. 2 homens estavam trabalhando. Um ficou, o outro subiu. Então essa proporção, essa equivalência, ela aparece nas Escrituras. O que será que Jesus está querendo dizer para nós? Sabe, o contexto todo aqui é o casamento que vai acontecer à meia-noite. Ele estava atrasado, mas quando ele chegou, mesmo à meia-noite, a cerimônia aconteceu porque era um banquete que ia acontecer ali. E Jesus, ele falou muito forte no meu coração. Essa geração ainda não carrega a expectativa para a vinda do Senhor Jesus. Porque nós estamos vivendo, como o Rodrigo falou, sobre o tempo, né? Eu estou vivendo de qualquer jeito. Sabe, eu não quero ser puro, não. Eu acho que dá para esperar um pouquinho. Sabe, eu não quero ser prensado. Eu não quero ser forjado. Eu não quero ser moldado. Não. Como é que você diz que você conhece a Jesus, mas você não consegue suportar um momento ali de prazer? Você não consegue dizer não para essa menina ou esse menino que está querendo sair com você, que quer ficar com você? Porque a nossa geração, infelizmente, ela quer intimidade sem aliança. E aí a gente tem mulheres com feridas, com traumas, que não sabem o seu valor, sendo humilhadas, defraudadas. Homens fracos, que não têm palavra, que enganam as moças, que namoram 20, 10, 5, muitos anos. E isso é muito preocupante, gente. Muito preocupante, porque os sinais começaram a aparecer, mas como eu li em Mateus 24, o Senhor fala que ainda não é o fim. Muitos rumores de guerra, guerras acontecendo, mas ainda não é o fim. O amor de muitos esfriará, né? Vai ter ódio. Muitas pessoas vão abandonar a fé. Tudo isso vai acontecer ainda. E qual é o estilo de vida que nós estamos levando? Sabe qual é? Colocar vídeo no Instagram, mostrando a língua, cantando músicas que não tem nada de santo. Ai, não sei o que, safadão, não sei o que. Postando o seu corpo, sabe, no Instagram. Quantos pedófilos, quantos homens maus que pegam essas fotos e vão fazer o quê? Vou falar aqui, gente. Se masturbar com essas fotos. Fazer coisas horríveis com essas fotos. Mas eu sou crente, Raquel. Eu vou no culto todo domingo, eu participo de célula. Mas que estilo estranho de viver é esse? Que diz que ama Jesus, mas a expectativa da sua vinda não é verdadeira, porque senão a gente andava em temor, em fazer essas coisas. Como é que você diz que você conhece a Jesus, mas você não pode silenciar um pouquinho e não responder e desonrar o seu pai? Sabe, como se você não pode um pouquinho aguentar essa tentação. Sabe, eu não estou falando que é fácil, gente, porque não é fácil seguir a Jesus, é difícil. Há um custo para ser discípulo de Jesus. Ele não mentiu. Na Bíblia está tudo lá. Há um custo para ser discípulo de Jesus. Calcule. Porque sabe o que a gente acaba fazendo? O escárnio da cruz. Você está enganando os seus líderes. Você está enganando os seus pais. Você está mentindo para os seus pais. E você acha que isso nunca vai ser descoberto. Mas há um Senhor que Ele sabe de todas as coisas. Poxa, Raquel, eu vim aqui só para escutar isso de novo. De novo a mesma ladainha. Então por que você está aqui?
por que você veio aqui? Eu vou te dizer por que você veio aqui. Você veio aqui porque Jesus, Ele te ama. E é um amor tão grande, tão maravilhoso, que Ele morreu por você. Mas isso precisa ser revelado no seu coração. Você precisa ter uma experiência real por Ele. E às vezes você não tem nem coragem de falar isso para Jesus. Jesus, eu acho que eu não acredito em Ti. Porque eu tenho certeza que se você falar isso para Ele, Ele vai se revelar a você. Porque é isso que Jesus quer da gente. Ele quer que a gente fale nossos medos. Ele quer que a gente fale as nossas dificuldades, as nossas tristezas, lutas. Mas que todo dia a gente acorda e acaba ignorando um pouquinho. Né? Então, o que a gente percebe? Que todas eram virgens, mas só a moralidade não vai garantir a nossa entrada e o nosso encontro com o noivo. As 10 eram virgens no mesmo ambiente. Então, assim, muitas vezes a gente vai viver, né, dessa forma. E acaba apontando para o outro irmão, nosso amigo que é radical, que está nos aconselhando. Mas elas dormiram, né? Elas adormeceram. Todas adormeceram. Porque o noivo estava atrasado. Mas quando elas despertaram, lá vem o noivo. Aí o que aconteceu? As imprudentes quiseram pegar o óleo. Me dá um pouco desse óleo. Aí elas não. Sabe por quê? É esse seu amigo que você continua andando. Não quer nada com Jesus. Não quer nada lá na escola. Ele só está te levando para o caminho errado. Mas você acha que você vai salvar ele. Isso pode acontecer? Você não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Você tem que ser radical. Se essa pessoa ela não está transmitindo, fluindo nada da vida dela para você, por que você vai compartilhar essa mesa? Por que você vai continuar andando com essas pessoas? Sabe, gente, esse óleo, ele também revela que nós precisamos andar com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não têm comunhão com o Espírito Santo. E elas acabam indo para este caminho, sem temor algum. E o casamento, ele é algo que ele vai acontecer. O Senhor, ele se coloca como um noivo. E esse noivo, ele é puro, ele é santo. E ele espera por uma noiva pura, santa. Não há outro meio. Você tem que se santificar. Você tem que andar em pureza. Você tem sim que ser radical com coisas. Excluir contatos. Excluir pessoas do seu Instagram. Dizer não, você precisa aprender a dizer não. Sabe? Se você não fizer isso, você não vai ter um encontro com esse noivo. E essa expectativa é o que o Senhor colocou no meu coração. Se a gente não anda assim, é porque nós não estamos ansiando pelo seu retorno, pela sua vinda. E nós temos que estar preparados, porque Ele vai voltar, Ele está voltando. Por que você não acredita? Você já se perguntou isso? Por quê? Porque muita gente, Raquel, já há uns 2000 anos já falaram profecias que Ele ia voltar e até agora nada do seu retorno. E aí eu continuo vivendo dessa forma. Mas eu te digo, Ele voltará. Dessas 3 parábolas, todas essas 3 histórias falam do retorno inevitável de Jesus e do julgamento eminente. Se você ler essas 3 parábolas, no final elas vão falar o quê? Você vai para o inferno, onde há ranger de dentes. Aqui o Senhor fechou a porta para elas, eu não os conheço. E aí não tem aquela coisa de falar, Senhor, mas eu profetizei no teu nome, eu cantava, eu dançava, eu fazia não sei o que na célula. Aí o Senhor vai falar assim, eu não vos conheço. Porque se trata de um estilo de vida que nós precisamos levar para o fim dos tempos.
em que é mais do que fazer, é ser realmente seguidor de Jesus. Sabe? Ansiar pela sua volta. Em 2 Pedro diz assim: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Eu quero agora que vocês vejam essa peça com muito entendimento, gente, do que o Senhor quer falar essa noite com você. Eu não sei porque o Senhor planejou assim, mas o Senhor está falando com pessoas aqui. A mensagem é simples, o estilo de vida é puro e santo. A expectativa pelo noivo tem que estar no nosso coração. Nós precisamos ansiar a sua vinda. Nós precisamos ter esse anseio em nós. Senão a gente não vai viver do jeito certo. A gente vai continuar fazendo coisas desse jeito. Mais ou menos. Não seguindo Jesus 100% de todo o coração.